Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos mais uma vez bem-vindos ao Educandário Simão Pedro. Quem está acostumado a já ouvir palestras que eu faço, sabe que eu procuro sempre colocar vocês para trabalhar. Não é só vir receber, tem que trabalhar também. E hoje nós vamos trabalhar todos no final, trabalhar espiritualmente falando, com os desencarnados que estão aqui, que nós chamamos. Eu vou explicar durante o processo. Então, eu sempre gosto de começar explicando o tema. Por que o tema ao teu lado? É um tema um pouco diferente, né? A gente sempre coloca um tema evangélico, mas ao teu lado eu falo assim, puxa, o que será que isso quer dizer? E eu sempre tiro do dia a dia. Eu acredito que as palestras têm que ser situações do nosso dia a dia, trazendo a doutrina para nós. Então aqui nós não vamos falar nada profundo na doutrina, muito menos nada novo. Nós vamos falar o básico, para que se a gente conseguir sair daqui hoje com a vontade de exercitar o básico, valeu a nossa noite. E da onde que surgiu esse tema ao teu lado? Quando foi este mês, eu tive duas experiências, né? E a nossa palestra começa um pouco aparentemente triste, mas eu tive dois processos de duas pessoas que desencarnaram, e velório e toda aquela situação. E uma delas era uma tia minha, de 89 anos. E eu fiquei encarregado de fazer todo o processo, fiz o processo, e aí eu fui para o cemitério esperar o corpo chegar, era quase 4 horas da manhã. Num dia que estava assim muito frio, o carro marcava 9 graus. Aí eu entrei no cemitério vazio, estacionei nas primeiras vagas, de frente para todo o cemitério. O cemitério é o Jardim da Colina, em São Bernardo, quem conhece, sabe que tem aqueles gramados lindos. Mas de madrugada não estava nada lindo, estava escuridão, breu total. E eu parei, olhei para aquela escuridão, sabia que tinha que esperar o corpo, e aí começou a vir um monte de perguntas na minha cabeça. E pensei em vocês e pensei neste momento. Que perguntas que vieram? Então vem perguntas, no caso, veio para mim. Será que ela estava pronta para ir? Ou ela ainda vai ter dificuldade nessa situação? Aqueles que ficam também estavam prontos ou vão ter dificuldade? Aí você pensa em você. E eu? Eu estou preparado para esse momento? Para onde que eu vou quando chegar a minha hora? Eu estou preparado para toda a minha família, amigos irem embora e eu ficar? Eu estou preparado para entrar no plano espiritual e deixar minhas coisas, minha casa, as pessoas da minha vida e seguir? E comecei a pensar nessa linha. E qualquer uma dessas perguntas daria para se fazer uma palestra. Mas eu optei por uma outra linha de raciocínio, que foi: será que nós aproveitamos o tempo que temos com as pessoas ao nosso lado? Então esse foi o tema. Porque nós observamos em eventos assim, que chegam aquelas pessoas que nunca foram visitar o outro, nunca telefonaram, não sabem nada do outro, e aparecem nessa hora com um vasinho de flor. Estou falando genérico, não estou falando dessa situação específica, né? Mas não cuidaram daquele momento. Falei que no começo era um pouquinho triste, eu acredito que vocês estão pensando. Mas vamos dar um outro enfoque. Então vamos trazer para o nosso dia a dia. Cada um de vocês. Quem está ao teu lado? Ao teu lado, nesta jornada evolutiva, estão, ou estiveram, ou estarão, os seus pais, irmãos, filhos, num processo mais próximo. Depois, primos, vizinhos,
professores, colegas de escola, colegas de trabalho, e assim por diante, numa sequência de pessoas que cruzam a nossa existência. E como que nós lidamos com cada um deles? Nós podemos dividi-los em dois grandes grupos. Aquele grupo das pessoas que nós gostamos e aquele grupo das pessoas que nós não gostamos. Ou vocês gostam de todo mundo por igual? Gente, eu falei que os desencarnados vieram, vocês estão encarnados, né? Podem, né? Eu já saí, vocês ainda estão presos naquela cena do cemitério para saber se vocês vão ficar lá? Não, não é ainda, tá? Pode voltar, pode vir. E nós temos muito isso de separar as pessoas que nós gostamos e as pessoas que não gostamos. Esse é o melhor caminho? Como é que a gente lida com essa situação? Então eu vou primeiro passar um pequenino vídeo, bem pequeno, são só 4 minutos, de uma das formas de lidar com as pessoas que não se gostam. E aí a gente volta a falar, tá bem? Didático? Agora fala, quem fez uma listinha na hora que ele começou ali, também começou a fazer uma listinha. Às vezes a gente faz de forma automática. Isso que ele coloca aí, brincadeira, no vídeo, né? Ou seja, se ele quer que todas as pessoas que ele tem problema assumam, não tem mais razão dele existir. Isso é verdade, a gente aprende na doutrina que a gente vem aqui realmente para aprender a amar. Tudo o resto é consequência. Então, a gente vem aqui para evoluir através do exercício do amor. E a gente, claro, você receber uma pessoa evoluída, que é compreensiva, que tem paciência, que aceita tudo que você faz, é bem mais fácil, né? Do que aquela pessoa que bate de frente, do que aquela pessoa que também tem as suas dificuldades. E aí, a gente tem a ideia de querer que ele suba. Isso faz parte de um processo espiritual infantil. Quando nós estamos na nossa infância espiritual, nós queremos o comodismo. A gente foge do trabalho, foge de exercitar o que está no Evangelho. Mas isso não é só característica nossa, não. Há algumas semanas atrás, a Neide fez uma palestra aqui para nós, muito bonita, sobre Simão Pedro. Quem lembra da palestra? Olha, eu pensei que o pessoal não vai levantar a mão para não fazer pergunta, né? Mas ela fez uma palestra falando de Simão Pedro, né? Tivemos dos apóstolos de Jesus, né? Quase um nível espiritual igual ao nosso. Mas ela citou uma passagem muito interessante, que ela traduziu para nós aquela frase covardes, que é até um tema de filme. Não vou repetir tudo que ela explicou, mas para ver que Pedro, na mesma situação, numa situação de perigo, onde tinham pessoas com outras intenções, ele foge, ele se afasta da situação, que é o que nós também fazemos, procuramos nos afastar das pessoas, né, que pensam diferente ou têm comportamento diferente. E essa frase, para quem não lembra, né, ele está saindo de Roma e ele vê Jesus e cruza com Jesus, ele tem uma visão. E Jesus está indo no sentido contrário, está indo para Roma. E ele pergunta para Jesus, né, qual vades, Domini? Onde vai, Senhor? E Jesus fala, estou indo para Roma, porque eles estão sozinhos. Quer dizer, você abandona todo mundo, né? Então vou eu lá, né? E Pedro, na hora, percebe, faz meia volta e volta para Roma e continua. E nós temos essa tendência de realmente querer nos livrar daquilo que nos perturba. Tive uma experiência pessoal com um parente, né? Não é irmão, como está aqui no vídeo, mas uma pessoa assim que dava um certo trabalho, você tentava ajudar, você conversava, você procurava trazer um outro ponto de vista e recebia ataque, agressões, né, uma dificuldade de lidar com aquilo. Aí um dia, na minha ignorância, falei assim, não tem jeito, né, não vou mais falar com essa pessoa, não vou mais ajudar, porque a pessoa não quer,
Então não tem jeito, né? Mas recorri ao Evangelho, né? Então, quando você vai tomar uma decisão assim, pelo menos eu procuro recorrer ao Evangelho, perguntando no Evangelho, olha, tem tal situação, né? Eu estou pensando em fazer determinada coisa, eu queria uma orientação. Que é que nem Paulo. Jesus, Senhor, o que queres que eu faça nessa situação? Então eu e minha esposa fomos abrir o Evangelho, fizemos oração e abrimos o Evangelho. Adivinhe que texto caiu? Não. Não, porque não era inimigo. Mas caiu os doentes, os sãos não precisam de médico. Né? Ou seja, quem precisa de médico é quem está doente. Né? A pessoa que é são não precisa mais. Né? Aí eu li, esperando que o Evangelho falasse, Ricardo, você é um cristão maravilhoso, você fez tudo, realmente essa pessoa vai arder muito no sofrimento. Né? Mas o Evangelho, obviamente, não disse nada disso. E falou, olha, os doentes que precisam, né, você tem que ajudar. Você, mas não eu, mas quem está lendo o Evangelho ali, né, você pode ser um mensageiro de Jesus, alguém que pode semear até o momento em que aquele terreno frutifique. Aí eu terminei de ler e a minha esposa falou assim, você vai continuar ajudando? Eu falei, pera, eu não pedi no Evangelho. Pediu, tem que seguir. Não é? Você não vai falar assim, não, o Evangelho está errado, não vou fazer nada disso, né? Eu que estou certo? Não, vamos seguir. E realmente foi a melhor escolha, e foi assim que nós fizemos. Né? É claro que tem pessoas que são mais fáceis ou mais difíceis. Né? A minha sogra, que queria se esconder aqui para eu não falar dela, para ela é muito mais fácil, porque ela só me tem de genro. Né? Não que eu seja maravilhoso, mas ela não tem nora. Olha que vantagem, hein, Sônia? Em algumas situações são mais difíceis. E a gente tem que conseguir lidar com essa situação de uma forma mais construtiva. Se com as pessoas que nós temos dificuldade é difícil, e com as pessoas que nós gostamos? Como que cada um de vocês lidam com as pessoas que vocês gostam? Com que frequência vocês estão presentes na vida dessas pessoas? Porque enquanto eu olhava toda aquela situação, e ela tinha 89 anos, você fala, puxa, 89 anos é ano pra caramba. Né? Você vê aquele momento e você lembra daquelas frases que a gente fala na doutrina. A morte não existe. É isso que a gente fala? A morte não existe. E ela não existe mesmo como o fim de tudo. Isso é fato. O corpo morre e o espírito continua. Então, naquele momento, aquele corpo morreu, mas o espírito vive no plano espiritual. Mas ali é a morte de alguma coisa. É uma morte no sentido de fim de um ciclo. É o fim de uma situação. Então, quando nós estamos, por exemplo, na escola, nós estamos, para quem é novinho que nem a Larissa, no ensino médio, ou para quem já é mais que nem Edileuza, assim, colegial, e você vai para a faculdade. Você continua seus estudos, mas é o fim de uma fase. Aqueles colegas vão cada um para um canto, né? Você troca de escola para uma faculdade. Né? Então aquela fase que você estava vivendo acabou. Serão novas pessoas, um novo aprendizado. Né? É assim que a coisa vai funcionar. Então aquele momento significa assim o fim de uma situação, onde nós tivemos a oportunidade maravilhosa, né, e cada um de nós tem, de conviver com aqueles que Deus coloca no nosso caminho por um tempo. O tempo, ele é muito curto. Então, se vocês olharem a vida das pessoas às suas voltas, né, os seus pais, que podem já estar aqui ou já ter partido, né, os seus filhos, né, eu estava até brincando com a minha esposa, dizendo, a minha filha, que está por aí, vocês conhecem, a Maria conhece pelo menos, ela já fez 7 anos. Eu falei para minha esposa que a mais 7 faz 14, aí já namora, e aí
acabou a filha junto conosco. É mais um período que se encerra. Então, aquela oportunidade que você tem de estar do lado, de conversar, de ouvir, ela é muito rápida. E isso faz com que a gente pense assim, não só na família, mas você tem aqui a casa espírita, né? É uma oportunidade de convívio. Né? No seu serviço, é outra oportunidade de convívio. E qual é a nossa dificuldade de conviver com o outro? A gente esquece, primeiro, que cada um que está à nossa volta é um espírito. É um espírito em evolução, que assume papéis transitórios de pai, mãe, filho, cônjuge, transitório, que acaba. E que é uma pessoa que está lutando. Porque todos nós aqui estamos numa grande batalha, sem exceção. Essa grande batalha é conosco. Vencer aquilo que nós trazemos. A gente aprende na doutrina da reencarnação. Nós sabemos que tivemos várias existências e hoje somos o resultado disso, todos vocês sabem. Então aquela pessoa que está do teu lado e tem um determinado comportamento, uma determinada visão da vida, não é por acaso que ela tem. Foi de uma sequência do que ela passou e vai ser diluído pelo que ela haverá de passar. Se a gente consegue enxergar isso, a gente tira a questão pessoal. Vamos pensar amplo, enxergando o outro realmente como como um viajante ao nosso lado. E fica muito mais fácil. Então nós vamos colocar uma outra coisinha para vocês, né? Eu acredito que todo mundo conhece, que tem a ver. Olha lá, Nete. Não é vídeo, é só música, tá? É só um pedaço de uma música. Deu para recordar aí, gente? Falei que você ia gostar, Nete? Como diz aí na música, que ele fala, são crianças como você. Né? Foi nessa linha de que todo mundo está na batalha. Né? Então, gente, vamos... Isso que eu falei, a palestra é ser o básico do básico. Né? Vamos tirar os conceitos de... Eu não falo mais com fulano, né? Ou entrar em julgamento, suposições. Né? Não adianta, cada um constrói o seu próprio caminho espiritual. Né? Então, que cada um de vocês possa pensar aquelas pessoas que cruzaram a sua vida, ou que faz tempo que você não vê, aqueles parentes de mais idade que estão lá no canto, né, que você não telefona, não visita, né, para que realmente você possa exercitar e se surpreender com o que aquela pessoa pode trazer para você. Né? O tempo realmente é muito curto, como ele coloca aí, né, como se houvesse amanhã e não há, porque as situações do dia a dia passam e todo dia entram coisas novas e outras vão embora. Tudo bem? Vocês ficaram deprimidos? Então nós vamos fazer o nosso exercício. Vou explicar para vocês porque que eu falei que aqui estava cheio. Quem já teve a alegria ou não de ir no cemitério comigo, sabe que nós vamos caminhando por ele e realmente convidando os espíritos para virem conosco. Né? A gente faz uma caravana espiritual, digamos assim, convidando-os todos que estão lá, aqueles que desencarnaram recentemente, aqueles que não conseguiram ir para o plano espiritual, né? Aqueles que estão presos em sofrimento, aqueles que estão ligados à família, para que possam vir conosco e aqui serem ajudados. Né? E com certeza aqui estão. Além desses, estão também aqueles ligados a vocês, aqueles que fizeram parte da história de vocês e que têm dificuldade de seguir ou realmente vieram apenas visitá-los. Então, o nosso exercício vai ser, nós vamos fazer a nossa vibração, né, que vocês conhecem, mas que nessa vibração, vocês como agente de luz, ou pensando um pouquinho que nós falamos aqui, possam levar o pensamento para vocês, né, a Jesus, mas pedindo realmente que abençoe as pessoas que cruzaram a vida de vocês,
aqueles que ainda cruzam, os parentes que já se foram. Tudo bem? Prontos? Falei que vocês vão trabalhar? Eu falei, vamos lá que a turma lá é boa. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, pedimos permissão, Senhor, para elevarmos o nosso pensamento até o mundo espiritual, elevar o nosso pensamento a todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos, aqueles que nos precederam nessa jornada. Permita, Senhor, que falemos diretamente a eles, onde dizemos, queridos irmãos, agradecemos do fundo do coração por cada um de vocês que muito ou pouco estiveram ao nosso lado, que dividiram um pouco do seu mundo, dos seus sonhos, das suas dores, e que procuraram passar algo para nós. Que Jesus, nosso irmão, e Deus, nosso Pai, possam envolvê-los, fortalecendo-os, para que possam continuar a sua jornada em muita paz. A vós outros, que ainda não encontraram o caminho, aqueles que têm a dificuldade de conseguir o seu caminhar, lembre-se que também existem outros ao teu lado, aqueles que os protegem, aqueles que os amam, e acima de todos eles, Jesus os aguarda. Basta que levem os seus pensamentos até Ele e desejem de coração continuar o caminhar. A vocês, irmãos, ditos obsessores, sabemos que nada mais são do que irmãos que não cuidamos do nosso caminhar, irmãos que afastamos e ignoramos quando precisavam de nós. Nos perdoem e observem que outros também estão ao teu lado, esperando para, de mão dada, continuar o caminhar que é necessário a todos nós. Obrigado por fim, Senhor, ao mentor amigo, que por mais que nos extraviemos, sempre está ao nosso lado. Que assim seja.